Este programa é livre para todos os públicos. É o programa Bíblia no meu dia a dia. Mais um dia nós estamos juntos diante da Bíblia, da Palavra de Deus. O conhecimento da Palavra de Deus é o conhecimento de Jesus Cristo. A ignorância da Palavra de Deus é o desconhecimento de Jesus Cristo. Ele é a Palavra que se fez carne e veio habitar no meio de nós. Por isso, a importância que nós precisamos dar para esse relacionamento, porque Ele fala conosco por meio da Palavra e direciona a nossa vida. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse e quero convidar você a estar atento, de coração aberto, para que nós façamos uma linda experiência com essa palavra que nos é oferecida. Vamos suplicar o dom do Espírito Santo para que Ele nos conduza no estudo de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do livro do Apocalipse. Anota aí o texto de hoje, Apocalipse capítulo 13, versículos de 1 a 10. Apocalipse capítulo 13, versículos de 1 a 10. Vamos ler o texto para depois juntos meditar. Vi então uma fera que subia do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças. Em cima dos chifres havia 10 diademas e sobre as cabeças um nome blasfemo. A fera que eu vi parecia uma pantera. Seus pés eram como os do urso, sua boca como uma boca de um leão. Então o dragão entregou à fera sua força e seu trono, juntamente com um grande poder. Uma das suas cabeças parecia mortalmente ferida, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra, maravilhada, seguiu a fera. Adoraram o dragão porque tinha entregue o poder à fera. E adoraram a fera, dizendo: quem é igual à fera? Quem pode lutar contra ela? A fera recebeu uma boca para proferir arrogância e blasfêmias. Recebeu também poder para agir durante 42 meses. Então abriu a boca em blasfêmias contra Deus, blasfemando contra o seu nome e a sua morada, e contra os que moram no céu. Foi-lhe permitido combater contra os santos e vencê-los, e recebeu poder sobre toda tribo, povo, língua e nação. Então adoraram a fera todos os habitantes da terra, cujo nome não está escrito desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém está destinado à prisão, a prisão irá. Se alguém deve morrer pela espada tem de morrer. Aqui está a constância e a fidelidade dos santos. Estamos entrando nesse estudo naquilo que vai ser revelado sobre a ação do demônio. Vale a pena a gente lembrar que nós terminamos o versículo 18 dizendo: o dragão, se pôs em pé sobre a areia do mar. Então agora nós estamos vendo a fera subir do mar. Então é importante percebermos isso. Mas veja só, nós quando vamos ver essas duas feras, essas duas bestas, elas representam o poder político e o poder religioso. Então até aqui, até esse momento, atuou contra a igreja e os seus membros apenas o dragão. Porém, passa agora a procurar os seus aliados, o dragão, as suas duas bestas. O dragão e as bestas formam uma espécie de uma trindade blasfema, que se opõe a Deus, o dragão e as duas feras, como a Santíssima Trindade. É uma trindade blasfema. Desta forma, Satanás, a serpente antiga, ele lança o seu ataque por meio das bestas, às quais comunica o seu poder. As bestas representam esses poderes históricos, em que uma ou outra, de outra forma, se encarnam a força do mal. Então, a primeira besta, ela significa literalmente o Império Romano, com seus imperadores, súditos e instrumentos de dominação e de conquista. Por extensão, também pode simbolizar todo o poder político exacerbado até suplantar Deus. Representa o Estado ou o governo e se opõe a Deus
e persegue a igreja ao longo da história. Então é importante perceber isso. Versículo 1, eu vi uma fera que subia do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças. Em cima dos 10 chifres havia 10 diademas e sobre as cabeças um nome blasfemo. Um nome blasfemo. Então vamos lá. Ela sobe do mar. O mar significa o poder mundano. Não é? As ondas, a instabilidade do mar representam os homens que se deixam arrastar pelas suas paixões desordenadas, pela tentação, aqueles que se deixam arrastar pelo pecado. Então essas ondas, né? Essa agitação, também representam aqueles que permanecem no pecado mortal. Não é? O mar, na antiguidade judaica, simbolizava a morte, e é do mar que sai a besta, chamada pelo dragão, que se encontra na areia da praia, como terminou no Apocalipse 12. Uma besta, do latim besta, animal feroz, um animal selvagem. Então mostra a força, a selvageria da besta. Está aí representada essa primeira besta, que ela tem a designação de ser o Império Romano, aquilo que é visto pelos exegetas, né? Que sobe do mar Mediterrâneo. Então, é exatamente essa representação, esta besta que vem pelo mar. Pode também designar o poder político, todo governo, todo Estado que se opõe e persegue a Cristo e a igreja ao longo da história. A gente tem aí hoje uma perseguição muito concreta aqui na América Latina, ali na ditadura de Ortega, na Nicarágua. O que está acontecendo? Uma perseguição à igreja. É uma forma de mostrar esse poder político que persegue a igreja e os cristãos. Os 10 chifres, né, eles trazem o contexto dos 10 pares de cornos, que representam uma potência, um poderio físico, político, econômico, militar, de governos e estados, de organizações políticas. As 7 cabeças é o número que indica a totalidade. As cabeças significam todos os reis, imperadores, presidentes, não é? Governantes que estão a serviço da primeira besta, que estão a serviço de Satanás, que jazem sob o domínio do pecado e impõem esse domínio do maligno contra a igreja e contra os cristãos. A tarefa desses governantes é usar esse poderio estatal, né, os chifres, contra Deus, contra nosso Senhor, contra a igreja, para fazer as pessoas perderem a eterna salvação, para perseguir os santos. Os 10 diademas, né, que nós vimos aqui, em cima dos chifres havia 10 diademas e sobre a cabeça um nome blasfemo. Os 10 diademas indicam o poder régio ou soberano desses governantes ao modo de coroas. Indicam que pertencem ao reino de Satanás. Nomes blasfemos na cabeça, né? Os governantes representados pelas cabeças desta besta do poder político, eles trazem nomes blasfemos, ou seja, zombam de Deus. Zombam daqueles que são de Deus. Perseguem aqueles que são de Deus. Alguns nomes de imperadores romanos a gente pode entender aí, né? Deus, que recebiam essa nomenclatura, né? Divino, adorável, eram chamados filhos de Deus, Salvador ou Senhor, né? E isso nos mostra exatamente desses governantes mundanos, totalmente submissos ao demônio. Vivem no pecado, trabalham com intensidade para destruir as obras de Deus, a igreja, os cristãos, e se colocam contra o reino de Deus. Vamos lá, o versículo 2. A fera que eu vi parecia uma pantera, seus pés eram como de um urso, a sua boca como a boca de um leão. Então o dragão deu sua força e o seu trono à fera, juntamente com grande poder. Então a figura da pantera significa talvez a astúcia, a agilidade, a crueldade para elaborar e realizar as obras de Satanás contra os santos, não é? Depois as patas de urso, o que isso pode significar? Assinala a potência, a ferocidade dos ataques contra o reino de Deus na terra, a sua igreja. Então, é muito importante a gente perceber isso. Na grande tribulação, nós já vimos essa ferocidade em Nero, Diocleciano, em tantos outros imperadores, em tantos momentos da história da igreja. Mas nós veremos também nos fins dos tempos, não é? Isso nós veremos se nós estivermos aqui, né?
Isso acontecerá nos fins dos tempos, é isso que eu estou querendo dizer, não é? Então, a boca como de um leão, ressalta a boca como de um leão que é forte e trituradora de carne, vai fazer passar no martírio e na perseguição muitos cristãos que viverão essa realidade, como a gente vai em Roma e vê como os cristãos deram testemunho. Quando essa besta fera do Império Romano, né, aí representada em tantos imperadores, fez tanto mal. A gente vê hoje, muitos cristãos estão vivendo perseguições terríveis. Eu citei aqui a Nicarágua, mas a gente mede isso em tantos lugares do mundo, mas estão ali fiéis. A gente vai em certos lugares, eu já fui em lugar onde a perseguição acontece, a gente percebe ali a fidelidade, a honestidade, a determinação dos cristãos de serem cristãos de verdade. O que nós podemos colher diante de todo esse relato aqui? Nós só vimos 2 versículos, né? Então a gente vai continuar no próximo estudo os restantes dos versículos até o versículo 10. Se conseguirmos, senão a gente vai mais um estudo. Mas é importante que a gente entenda o seguinte: o Senhor nos chama a viver com fidelidade o seguimento de sua palavra e da sã doutrina da salvação. Precisamos identificar a ação diabólica em estruturas governamentais, ou seja, no poder político que se levanta contra Deus e a sua igreja. A compreensão de quem reza e tem comunhão com o Senhor é que este poder é limitado e não perdura sempre. As pessoas são usadas, mas Deus quer nos usar para testemunhar o seu reino e o seu poder infinito. Quando eu falo aqui que as pessoas são usadas pelo demônio. Pessoas que estão nos poderes políticos são usadas para contradizer o ensinamento da igreja, são pessoas que nós temos que orar e pedir que Deus tenha misericórdia delas, mas entender que essa realidade de perseguição da igreja e dos cristãos é uma realidade, um poder de Satanás para tentar impedir-nos de viver a santidade e de chegar no céu. E a nossa decisão é a fidelidade. Vamos rezar? Senhor, nós agradecemos por essa visão que o Senhor nos dá a partir do Apocalipse, que todo o poder que o demônio tem, ele é limitado e ele tem um tempo curto. O seu poder é infinito, a sua majestade, a sua glória. E a minha escolha e a escolha dos meus irmãos é de estar debaixo desse poder e de nos deixar usar para cada vez mais testemunhar aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor realiza, aquilo que o Senhor opera. Usa de cada um de nós, do nosso testemunho, para convencer também aqueles que ainda não se renderam a Ti, mas também que nós tenhamos um compromisso de oração por aqueles que estão nos poderes das nações, para que a Sua graça os alcance e o Senhor encontre um espaço para transformar a vida deles, para que eles também sejam abençoadores do Seu povo e da Sua igreja. Muito obrigado, Jesus, pela Sua palavra e pela Sua direção. A mim e a você cabe a fidelidade, cabe a oração, cabe a resistência. Nós não podemos ceder, não podemos acreditar naquilo que é contrário à palavra de Deus e ao ensinamento da igreja, mesmo que nós paguemos o preço do derramamento do sangue ou da perda da nossa reputação. Permaneçamos fiéis. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.